que é legal o conceito dos princípios dele? Porque ele diz que tem vários momentos da nossa vida que acabam se repetindo. Em situações diferentes, mas que o processo é sempre o mesmo. Então, como várias situações se repetem, se você tem princípios adequados, você consegue passar por essas situações de uma forma mais fácil quando eles aparecerem novamente. Ele até falava que o livro era cheio de princípios para que a gente pudesse lidar com aquelas situações, mais uma daquelas, né? Ele colocava, porque várias se repetem, como você disse, e com os princípios fica mais fácil de ver. Na minha opinião, esse livro aqui, a gente falou muito dessa questão dele entender de finanças, ser um baita de um gestor, ter um fundo de investimento aí bilionário, mas esse livro, na minha opinião, é um manual para a vida e para empreendedorismo. Ele fala muito pouco, na verdade, sobre investimentos, exceto aquela parte inicial da história que ele conta, da história dele. Mas é que sabe o que, Bruno? Eu tenho refletido quais são os skills necessários para você ser um bom investidor. E quanto mais eu reflito, mais eu penso que você tem que ter uma base técnica. Só que, a partir de um certo ponto, quanto mais conhecimento técnico você tiver, você vai ter menos impacto marginal no seu resultado. Ao passo em que mais conhecimento de pessoas, de mindset, de emoções, vai te ajudar a ganhar muito mais dinheiro. Porque eu acho que tem uma frase que eu estava pensando para chocar, que é o seguinte. Eu acho que o que enriquece não é investimento em ações. O que enriquece é o investimento em renda fixa. Por quê? Porque são nas grandes crises que você faz dinheiro. Mas se você não tem dinheiro na renda fixa ou em caixa para você comprar barato, você só vai ficar desesperado. Então o grande segredo é o seu dinheiro que está em caixa e não o dinheiro que está nas ações. Porque o que está na ação, nos grandes ciclos, você ganha de qualquer forma, né? O que está na ação está submetido também a essa questão. Se for pegar, Ray Dalio, por exemplo, ele é um dos poucos caras que hoje ainda defende investimento em ouro. Ele fala que quem não investe em ouro não conhece história ou economia. Vamos pegar um outro nome, né? O Warren Buffett, que se eu não me engano também endossou esse livro, agora eu já não me recordo. Mas ele tem um monte de dinheiro em caixa para aproveitar justamente as grandes crises. E aí quando o Bruno está falando agora, o Perini está falando sobre investimento em ouro, uma das grandes lições que ele me passou foi o seguinte: se você não olha para essa situação em um contexto maior, você talvez erre. Porque ele dá o exemplo de eventos como, por exemplo, uma tempestade. Cara, tem uma tempestade foda que acontece uma vez a cada 100 anos. Pra gente que vive 100 anos, cara, isso daqui é algo muito raro. Mas pra história da humanidade, isso é algo recorrente. Então a gente precisa se olhar sob a perspectiva um pouco mais distante para que a gente possa entender como se preparar para eventos que parecem inesperados, mas eles são previstos no longo prazo, né? Tem até uma frase dele aqui, Thiago, que ele fala aqui que fazer várias boas apostas não correlacionadas, equilibradas e bem alavancadas é o jeito mais garantido de ter muitas vantagens sem se tornar vulnerável. Aquilo de evitar o risco da ruína. Porque ele hoje acha um absurdo a pessoa partir para escolhas de tudo ou nada. Porque você pode estar certo várias vezes, mas basta uma única vez que você esteja errado, que aí você já está fora. Isso. Estatisticamente tudo funciona. Na vida real não tanto, né? Tem aquela história do cassino. 100 pessoas jogando no cassino no mesmo dia e uma única pessoa jogando durante 100 dias seguidos, estatisticamente é a mesma coisa. Mas na vida real, se uma única pessoa jogar e quebrar no 32º dia, já era. Então a gente precisa gerenciar risco. Ele fala muito sobre a relação de risco e retorno no livro, né? Quem consegue gerenciar a relação de risco e retorno tende a ter uma vida mais produtiva, saudável e bem-sucedida, né? Essa parte de estatística eu acho interessante também, porque de vez em quando eu vejo um pessoal falando, essa estratégia aqui, ela dá certo em 99% das vezes. E tem um outro autor, chamado Nassim Taleb, que fala, se as viagens de avião tivessem um índice de confiança de 99%, isso acabaria deixando com que o mundo não tivesse pilotos experientes, né? Porque após 100 voos, o cara tava morrendo. Então é justamente o que você falou, não importa a estatística, inclusive as pessoas veem mal as estatísticas, você tem que estar sempre protegido desse tipo de risco, da ruína. Você tá afim de ver o programa completo, não é mesmo? Você curtiu esse corte? Enfim, espero que sim. E o que eu quero te dizer é que o programa completo, ele está no Spotify. E de graça, tá? Você não precisa ser assinante, você não precisa de nada. Ele é de graça. É só você clicar no link da descrição ou você ir lá no Spotify e colocar PrimoCast. E você vai encontrar esse programa completo, tá bom? Espero que você curta.